Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Radamés. Estou fazendo mais um vídeo aqui. Eu havia perguntado, agora não mais o WhatsApp, em nosso grupo do Telegram, qual tema que o pessoal gostaria de ter, se sobre o posicionamento de stop loss ou se a respeito das condições de entradas. Por quê, pessoal? Nas análises que são feitas semanais, a gente faz uma prospecção e a gente faz uma situação técnica para que o mercado possa reagir, e a gente vai reagir conforme a situação de entrada aconteça. Essa situação de entrada a gente chama de 1, 2, 3. Por que 1, 2, 3? Porque é a conciliação de três técnicas quando acontece no mesmo tempo para que a condição de entrada aconteça. Uma condição de entrada é o Counter Trendline Break. O mercado ele movimenta em ondas, e um aspecto muito repetitivo nessas ondas são os seus ângulos nos quais são desenhados os trendlines. Vou fazer uma breve recapitulação a respeito do padrão de reversão para depois a continuação de uma tendência. Então, por exemplo, aqui nesse momento, veja que esse último topo aqui ele quase que se equivale com o topo anterior, mostrando uma fraqueza do lado do comprador em seguir fazendo topos cada vez mais altos. Se a gente for analisar aqui na perspectiva de King's Ground, aqui tem um fundo mais alto do que o anterior. Esse fundo aqui praticamente já não foi mais tão alto. Logo após, o próximo fundo ele veio abaixo de uma retração, certo, pessoal? Essa retração aqui, se fosse para caracterizar uma tendência ainda de continuação de alta, esse fundo deveria acontecer mais alto do que esse aqui, porém ele já foi mais baixo. Depois teve o reteste, voltou lá em cima, fez um topo duplo e voltou fazendo mais uma vez um fundo mais baixo do que o anterior. Isso são indicações técnicas de que o mercado estivesse se revertendo para baixo. Agora eu vou fazer uma série de desenhos com linhas de tendência aqui. Por exemplo, aqui a gente tem uma primeira linha de tendência, bem curtinha. Ela foi rompida com a formação de vela, subiu. Vou retirar esse trendline daqui, colocar ele para cá. O mercado foi subindo numa retração, logo depois teve uma formação de vela, o mercado continua a movimentação de baixa com movimentação forte. Vou puxar essa linha de tendência daqui. Então veja bem, pessoal, aqui também veja que tem uma formação de vela muito forte com ângulo descendente. A gente começa a colocar muito desenho na tela, começa a ficar um pouco poluído. Não deixa eu retirar um pouco aqui. O que eu quero falar a respeito do 1, 2, 3 é o seguinte: uma vez que a gente já identificou a tendência principal no time frame maior, são usados esses trendlines curtinhos aqui. Então veja bem, vamos colocar numa hipótese de que a gente está analisando que esse mercado ele vem numa tendência de baixa. Ok? Aqui não convém explicar como chegou a tendência, porque a aula não é a respeito de caracterização da tendência, apenas sobre a respeito do condição de entrada, que é 1, 2, 3. Apesar de que a gente não usa muito o estocástico como uma condição de entrada por si só, mas ele faz parte do 1, 2, 3. Condição sobrecomprado ou sobrevendido, a gente usa para conciliar com o rompimento da linha. Então, por exemplo, a gente analisou que a tendência de baixa, a gente está vendo uma retração acontecer, a gente desenha o Fibonacci do A para o B, de uma movimentação de impulso descendente, busca uma confluência de uma resistência ou um suporte, no caso esse aqui. Então essa região aqui é uma região que a gente espera uma reação, porque movimentação de impulso
retração no nível de 61% de Fibonacci, confluindo com uma resistência. Então o que aconteceu? Nessa movimentação de alta aqui, a gente desenha junto ao corpo das velas ascendente o trendline mais curtinho, que é chamado de counter trendline. Então tá, toda vez que o mercado tiver no momento de retração, chegar no ponto que a gente tem interesse de fazer uma operação de venda, chegou na região que tem uma alta probabilidade do mercado reagir e os preços fizerem uma formação de vela para o lado da tendência que a gente está esperando, qualquer uma das formações de velas que a gente já estudou anteriormente, no caso aqui é um engolfing que engoliu por completo praticamente esse período completo aqui, e houve o rompimento desse trendline que já havia sido desenhado, então seria os 1, 2, 3, que seria trendline, o stochastic na posição aqui em cima, apontando para baixo, rompimento do trendline e formação de vela. Isso é 1, 2, 3. Aonde, pessoal, uma vez que o mercado tenha chegado na zona de interesse. Então vai ser muito comum quando a gente estiver fazendo nossas análises, vamos supor que a gente faz uma análise na situação que os preços estivessem aqui, por exemplo. A gente está fazendo análise, o preço está aqui. Só que o que acontece, pessoal, os preços já fizeram impulso muito grande. A gente vai estar esperando, até mesmo porque você pode ver aqui, ó, já é na segunda metade do dia. Basicamente já passou todo o período de volatilidade. A gente espera o momento da abertura da Ásia para o mercado oscilar um pouquinho. A gente sabe que durante o período do horário da Ásia o mercado é um pouco parado. E normalmente à noite o mercado tende a ter uma movimentação de retração. Então beleza. Se a gente está fazendo uma análise do mercado aqui e a gente está numa tendência baixista, a intenção é entrar na posição vendendo. Então aqui não é uma boa posição para vender. Então o que acontece? As análises que a gente faz um desenho técnico aqui e a gente faz tipo uma projeção. Como? Eu tenho interesse de venda se o mercado chegar nessa região. Então o que acontece? A gente faz análise técnica e a gente puxa, desenha uma zona. Desenha uma zona aqui, que é o interesse do mercado a gente entrar vendendo, tá? Vocês nunca vão ver a gente chegar e falar assim, ei, agora vende, ei, agora compra. Não. O que a gente faz são prospecções baseadas em probabilidades. Então, essa é uma zona interessante para continuar a tendência. Como é feito? A gente desenha essa zona de interesse, a gente está aqui, lembra? Fazendo análise num período do dia que a gente está aqui. A gente coloca uma situação aqui para vender. Então vocês podem perguntar, mas o mercado estava aqui. O mercado estava aqui, teve realmente essa movimentação de alta, chegou na região que a gente estava esperando para poder o mercado reagir. Porém, os preços continuaram com a continuação de baixo e depois retornou. Vocês podem falar, se eu tivesse aberto aqui, o mercado foi, ele voltou, poderia me ter dado um stop aqui, né? Mas essa não é aula específica a respeito de stop loss. Eu vou estar de repente depois fazendo uma aula específica a respeito de posicionamento de stop loss. Mas de uma maneira curta e rápida, o stop loss sempre deve ficar acima do ponto A. Se a gente está na movimentação de baixa e a gente já nas nossas análises interpretou que isso aqui é um impulso AB, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, a gente está aguardando uma retração dentro de um nível interessante para fazer uma operação de venda, o A é aqui. Então o stop loss, pessoal, sempre deve ficar alguns pips aqui acima, 10, 15 pips acima do ponto A. Porque se a gente está na movimentação de baixa, a gente vai ter zigue-zagues descendentes. Lembra que a gente estudou na primeira aula a respeito
de força compradora, força vendedora, metas a ser cumpridas, e o que o lado vendedor está fazendo é segurando essa retração nesse ponto aqui, que é um ponto de preço baixo, e ele nunca vai deixar esse preço ser rompido aqui. Se os mercados chegarem subindo e romperem e conseguisse romper esse nível aqui, então o que aconteceria? A gente já iria descaracterizar uma tendência de baixa, iria esperar uma formação técnica para entrar com operações, fazendo operações de compra. Voltando para as características dessa aula específica que é a respeito da condição 1, 2, 3, na região de interesse de operação, aguardar o inner trend line, que é esse trend line mais curtinho, ser rompido para o lado da tendência que a gente precisa. A gente deve aguardar que nesse local aconteça uma formação de vela contundente para o lado da tendência e uma situação onde o stochastic esteja na posição, no caso de venda aqui em cima, apontando para baixo, certo? A gente não está aqui analisando esse gráfico específico a respeito do que aconteceu ou não. O mercado foi, voltou na mesma zona, depois continuou a tendência, certo? O que é importante que vocês entendam e que é muito importante para que vocês aprendam nesse vídeo é o que é a condição 1, 2, 3. Porque, se possível, quando eu finalizar mais o vídeo de stop loss, eu acredito que a gente já tenha a bagagem técnica para começar a fazer as análises. E nas análises, eu não vou ficar explicando o que é 1, 2, 3. Nas análises, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar aqui, a gente vai analisar o time frame maior, a gente vai analisar as confluências, a gente vai colocar Fibonacci, a gente vai colocar pontos de interesse na operação, na continuação da tendência. E aí o que eu vou falar? Ok, pessoal, olha, programação do par de moeda tal. Vamos aguardar os preços retraírem dentro de determinado nível. Uma vez que se os preços fizerem uma retração dentro da zona que a gente aguarda uma reação, então, formando 1, 2, 3, operação de venda. Take profit num valor X, stop loss, a gente sempre vai contabilizar alguns pips, 10 a 15 pips acima do ponto A. Certo, pessoal? Dúvidas a respeito disso, por favor, no grupo, ok? Abraço, fiquem com Deus, até mais.